Pode se assentar, igreja. Aleluias. Aleluias. Glória ao teu nome, Senhor. Deus de Israel. Ele se faz presente na casa, porque a casa é dele, é uma casa de oração. Ele é dono desse lugar, é dono de nós, é dono de tudo. Aleluias. Gostaria primeiramente de engrandecer o nome do Senhor, porque Ele que nos coloca, Ele que nos exalta, Ele que nos abate, é Ele que permite todas as coisas nas nossas vidas. E como a irmã Teresa trouxe para nós, há tempo para todas as coisas. E cada um de nós estamos vivendo um tempo debaixo do sol. Mas vai chegar um tempo que nós vamos viver acima dos céus. Aleluias. Mas que nós venhamos ter sabedoria para viver abaixo do sol. Gostaria de agradecer a vida do meu pastor, que mais uma vez ele me confiou a palavra. Deus abençoe. Agradecer a presença de cada um aqui. Agradecer a vinda do Adalberto aqui. Adalberto, ele estudou junto comigo na infância. Morava na rua da casa que eu morava com a minha mãe. E a vida nos trouxe novamente próximos e a aproximação foi movida pelo céu. E hoje ele está aqui porque o Senhor assim o quis. Jamais naquela época a gente imaginaria que um dia desse iria acontecer. Mas Deus, Ele é fiel e trabalha, e tem a maneira dEle de trabalhar. Que venhamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E não olhar somente para nós, mas também olhar para a dor do nosso irmão. Amém? Eu gostaria de estar colocando aqui para a igreja. Até a irmã, ela tinha pedido a respeito dos pedidos de oração, mas eu quis deixar em específico o nome dessa moça. Eu fui na casa dela essa semana, eu não sei se ela está conseguindo assistir a gente online, mas ela queria muito estar aqui. E pelo trabalho dela, ela não conseguiu estar. Ficou angustiada, ficou entristecida, mas eu sei que ela está sendo guardada pelas mãos do Senhor, e o Senhor sabe todas as coisas. Não vai faltar a oportunidade dela estar aqui. E também gostaria de estar novamente frisando o nome da Isete Moreira. É uma mulher que está passando por uma enfermidade. E nós sabemos também que é um tratado do Senhor, porque o Senhor, Ele corrige os filhos que Ele ama. Quem nunca passou por uma enfermidade, quem nunca passou por um momento difícil, mas eu sei que Deus é na vida dela. Gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé, para a gente estar orando por essas duas pessoas específicos, com o nome, mas também estar orando pelos demais que não puderam estar aqui, orando também pelos nossos familiares também que não pôde estar aqui, muitos familiares de quem está aqui não pôde estar na igreja, e vamos levantar um clamor por essas pessoas, porque o papel da igreja é esse, né? Aqui é uma casa de oração, e o Senhor fala que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós estamos aqui em o nome do Senhor Jesus. A igreja passou a ser igreja e corpo a partir do momento que o seu Filho desceu, Senhor. Desceu a esta terra, Senhor, e levou sobre ele toda a enfermidade, levou sobre ele todos os pecados, Senhor, levou sobre ele, Senhor, tudo que o inimigo, Senhor, ceifou dos homens e mulheres, ó Pai, deste mundo, Senhor, desta nação. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós colocamos a vida, Senhor, da Mari, colocamos a vida da Isete, Senhor. Visita essas mulheres aonde quer que elas estejam, ó Pai. As dores, Senhor, tanto do corpo como do espírito, do coração, ó Pai, as enfermidades
enfermidades da mente, ó Pai, enfermidade do corpo, seja o Senhor colocar as mãos, alivia, Senhor, toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade, coloca a tua mão sobre elas, Senhor, opera os teus milagres, as tuas maravilhas. Espírito Santo, repouse sobre a vida destas mulheres, e a paz que excede todo entendimento, repouse sobre elas, e que elas venham se sentir abraçadas e amadas, e fazer, Senhor, faça com que elas entendam, ó Pai, que elas são importantes, ó Pai, para Ti. E repreenda, ó Pai, toda a fúria do maligno, toda a influência maligna, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que tem mulheres e homens de oração, eu gostaria que você estivesse orando pela vida dessas mulheres, dando continuidade, porque esse é o papel da igreja, né? O tema se encontra em Marcos, já vamos abrindo a palavra já, Marcos 11. Tu és santo, Senhor, obrigado, Pai. Gostaria que nós começássemos a ler um pouquinho antes, porque o tema ele se encontra mais para frente, mas eu quero ler no contexto. A Bíblia a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ler a palavra no contexto, né? E vamos começar a ler em Marcos 11, a partir do verso 12. E o subtítulo da mensagem diz assim: A figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam a ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-lhe, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes secou. E Jesus respondeu e disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que os recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Pode se assentar, igreja. Nós poderíamos usar muitos exemplos de oração, principalmente em Salmos, né? Salmos é um livro maravilhoso, porque ele resume as orações. Oração de agradecimento, mas a maioria das orações é de socorro, né? Principalmente pedindo para que livrasse da mão dos inimigos. Mas se você for ver de Gênesis até Apocalipse, nada aconteceu se não fosse por intermédio da oração. Através da oração, nós temos intimidade com aquele que nos chamou. E por que é tão difícil orar? É difícil orar. Porque é um impedimento muito grande. O impedimento é espiritual, mas o maior impedimento é em nós.
E eu estava lendo essa palavra aqui, e o Senhor começou a falar muito no meu coração a respeito do coração. Coração puro e mãos limpas. Coração puro e mãos limpas. Coração puro e mãos limpas. O Senhor falava e eu fui para dentro da palavra e assim tem muitos versículos dizendo acerca do coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de ira, vai sair ira do teu coração. Se o teu coração está cheio de amargura, você vai ser uma pessoa amarga. Se o teu coração ele está exultando no Senhor, você vai falar palavras positivas, agradáveis de se ouvir. E é tão difícil você manter o teu coração puro. Porque se não é as coisas internas, são as externas que nos causa a deficiência de manter um coração puro. Mas o Senhor falou que é possível. Na palavra do Senhor ele fala que é possível nós alcançarmos a excelência da santidade. Porque na palavra de Deus fala, vigieis e oreis, é vigiar e orar. Não é orar e vigiar. Primeiro a gente tem que vigiar, aí a gente ora. Como assim vigiar? Cuidar, para que quando você for se prostrar e orar, as acusações do que você fez o dia todo não vir contra você e você não conseguir orar. Nós erramos, tem o processo da poda. O processo da poda é difícil. A árvore pode ser cortada, mas ao cheiro das águas, ela brotará. Quem já não passou pelo processo da árvore cortada? Eu passei, e foi difícil. Mas nós temos que ver que Jesus, ele teve muitas faces dentro da Bíblia. E Jesus, ele sempre se retirava para orar. E ele tinha os horários específicos que ele orava. E eu gostaria de trazer à tua mente qual que é esses horários específicos que você tem gasto na presença do Senhor. Nós temos dado primazia, porque a palavra primeiro faz efeito em nós. Para quem está aqui na frente falando a palavra, ela faz efeito em nós. A primazia tem sido do Senhor. Os primeiros horários do dia você tem lembrado de orar. A madrugada tem sido para o Senhor, né? A manhã tem sido para o Senhor. Porque Daniel, a irmã cantou aqui Daniel, ele foi um exemplo de um servo que orou. Ele orava 3 vezes ao dia, né? E grande foi a peleja para ele alcançar as bênçãos dele, porque ele teve que orar para o anjo descer, para as orações subir. E é isso que é difícil hoje na igreja, a persistência na oração. Você quer algo muito, muito específico para o Senhor e você vai orando e as coisas não acontecem, você vai orando e não acontece, e você vai orando e não acontece, e o Senhor fala, tu pedes, mas pedes mal. Será que nós estamos orando segundo a nossa vontade ou segundo a vontade do Pai? E voltando ao coração, que é isso que o Senhor quer aqui. Eu separei alguns versículos, não precisa abrir sua Bíblia. Eu fiz um esboço aqui com a mão mesmo. E o Senhor fala assim, ó, em Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Em Provérbios 16:2 diz, todos os caminhos dos homens lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Em 1 Timóteo 1:5, o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. 2 Timóteo 2:22, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invoca o Senhor. Em Filipenses 4:6 e 7,
Não te preocupes com nada, mas em todas as situações, pelas orações e súplicas, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuadamente. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E como alcançar essa excelência? Como alcançar essa excelência? Oração. Mas eu não sei orar. Peça para o Senhor, eu quero orar. Senhor, eu não sei orar. Me ajuda a orar. Traga a sua mente ao seu coração. Avalie-se a si mesmo. Olhe para dentro de si e vê se o que você está pedindo é para a glória do Senhor ou é para a tua vontade ser cumprida. Porque o Senhor fala que a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor também fala que o coração do homem é enganoso, então a gente não sabe pedir. Porque para a gente abrir a boca para orar, primeiro nós temos que colocar em ordem o que está dentro de nós. Você vai orar com o teu coração cheio de rancor? Ore. Ah, mas eu vou orar querendo matar a pessoa? Ore. Senhor, seja sincero. Senhor, eu estou com tanta raiva, eu estou com tanta ira. Eu estou com tanta mágoa dessa pessoa, essa pessoa me decepcionou tanto. Me ajuda. Eu não sei o que essa pessoa está passando, porque eu estou olhando com o meu olhar, mas o Senhor sonda os corações. Assim como o Senhor está tocando em mim, agora toca nessa pessoa. Para que ela olhe para mim e não queira mais fazer o que ela tem feito. E você vai ver a transformação, a mudança na tua vida através disso. Eu já tive prova disso. Eu já tive prova disso. De pessoas de dentro da igreja. Meu irmão Cristiano, né? Irmã, eu olhava para você, eu tinha um ranço. Ele falou, eu tinha um ranço de você. Eu achava você tão mentira. Mas mal sabia ele que eu estava intercedendo pela vida dele. Porque eu via algo na vida dele que aquilo me incomodava muito. E eu fiquei meses orando pela vida daquele homem. E a gente foi para o monte, eu enfrentei uma batalha por causa da vida daquele homem. Meu esposo está de prova. Até que um dia, o homem que tinha ranço da minha cara, que não suportava olhar para mim, falou, irmã, você pode ir lá na minha casa orar? Quando eu ponhei o pé na casa do homem, que eu olhei para aquela tripulada dentro da casa do irmão, falei, eu entendi porque que eu estava orando aqui. Aí você falou assim, é por esta causa que você orava. Era o mal que estava sobre a vida dele, que emanava daquela pessoa. Difícil, né? Mas é difícil a gente ter mansidão, ter paciência, ter sabedoria de lidar com determinadas coisas. O reino espiritual só se discerne quem é espiritual. Quem é carnal vai achar que é loucura. E para você entender as coisas espirituais, é na oração. Você vai ler a palavra, se você não tiver uma vida de oração, você não vai entender o que você está lendo. Se você não tiver uma vida de oração e vir para dentro da igreja, você vai se tornar um religioso. E eu vou ter que falar, porque o Senhor quer que eu fale, eu vou falar. Você vai se tornar um hipócrita. Me louva com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. O Senhor falou isso, é palavra. E é difícil nos dias de hoje, você não entrar dessas portas para dentro carregado. Mas o Senhor fala que a casa dele é uma casa de oração, aqui um lugar de cultuar o nome dele. E muitas das vezes a gente fala, eu. Não olha para a luta de quem está do teu lado. Também não olha para o lado da parentela. Também não se importa às vezes com um amigo que está do teu lado, está pedindo socorro, está numa luta pior que você. Você não ora pela liderança, pelos pastorados da igreja.
Eu sei que nós estamos passando na nossa casa, porque depois que nós começamos na campanha. Jesus! Mas o Senhor, Ele nos capacita. Porque maior é o que está em nós. É palavra. Aí como, irmã Pamela, como que a gente faz para a gente conseguir essa excelência na oração? O que vir na tua mente da palavra, começa a orar. Você vai reconhecer a grandeza do Senhor. Você vai reconhecer que Ele é santo. Você vai reconhecer que Ele é uma divindade. Você vai adorar o nome dEle. Aí você vai falar: Senhor, eu estou passando por essa situação, mas o Senhor fala na tua palavra que o teu filho Jesus pode curar a enfermidade. O Senhor fala também que a gente tem que amar os inimigos. O Senhor também fala que a gente tem que perdoar. Mas eu não consigo. Me ajuda. É palavras simples, coração. O coração, o Senhor sonda o coração. Não adianta querer enfeitar a palavra. Não adianta você ficar falando um monte de coisa e ficar olhando para o relógio toda hora. Nossa, só orei 2 minutos, só orei 3 minutos. Vai começar com 1 minuto. E olha lá ainda. Depois vai se estendendo o tempo de oração. Quando você vê, você vai estar orando 1 hora. Pensa quando eu consegui chegar em 1 hora. A alegria que eu fiquei. Só que daí eu não conseguia parar. E daí eu não tinha sono, não conseguia dormir. Porque o Senhor, Ele vai ministrando, Ele vai trabalhando em nós. Porque você sente sede, você sente vontade de se aprofundar. Então aqui, eu trouxe a questão do coração, porque para você ter uma oração eficaz, porque aqui o tema é a respeito do poder da oração. E jamais você vai conseguir excelência da parte do Senhor, ministerial, financeira, emocional, nenhuma área da tua vida você vai alcançar a excelência se não for por intermédio da oração. E tem vários tipos de oração. A oração de você se derramar, de você se humilhar, aquela oração que você está ali numa luta, numa prova muito grande, a oração que você está com ódio no coração. O Senhor fala na palavra dEle que é para a gente irar, mas não é para a gente pecar. Mas como que eu faço para não pecar? Uma coisa que eu tenho feito muito, quando sobe ira no meu coração, eu falo para o Senhor: Senhor, o Senhor é juiz nessa causa, é o Senhor que vai pelejar por mim aí. Eu quero que o Senhor coloque a mão no meu coração e tire essa tristeza, essa angústia, essa ira, essa raiva. Aconteceu uma situação com uma irmã esses dias. Eu fiquei muito irada na minha casa. E quando eu fui me trocar para sair de casa, o Senhor trouxe ao meu coração aquela palavra: resistir ao mal e o mal fugirá de vós. O mal só tem legalidade na tua vida se você praticar o mal. Você praticando bem, você pode ter certeza, o mal não tem legalidade, o mal não vai adentrar em você, o mal não vai ter legalidade em você, porque o bem está em você. E ali eu parei o que eu estava fazendo, assim, de me trocar, e eu fui orar. Eu falei: Senhor, para mim chegar lá com algo, eu quero que o Senhor coloque algo no meu coração, porque o que eu tiver aqui, eu vou transbordar na vida dela. Eu cheguei lá, ela estava muito nervosa, muito irada. Eu abracei ela, falei: vamos orar? E as coisas amenizaram. Porque o Senhor falou que seria necessário os escândalos. Palavra. Se você vê escândalos dentro da igreja, se você vê escândalos com irmãos fora da igreja, o Senhor falou que seria necessário. Mas o Senhor fala: ai, por quem vier. Ai. Então a gente tem que cuidar. Porque o nosso inimigo não é as pessoas, é o inimigo das nossas almas, o pai da mentira, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Que ele está ao nosso derredor, esperando só uma oportunidade, e ele bate aonde dói, porque ele sabe das nossas fraquezas. Mas uma coisa que eu tenho orado e tenho aprendido a orar muito, eu falo diante do Senhor: Senhor, esconda as minhas fraquezas nas tuas mãos, que o inimigo não venha a saber das minhas fraquezas,
Porque Ele protege, porque o Senhor não fala em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ele cuida, Ele faz, porque o mar lhe obedece, o vento lhe obedece, Ele é o nome sobre todo nome, sobre as mãos dEle está a chave da vida e da morte, do inferno, tudo está no governo dEle, é Ele que dá ordem ao nosso respeito, só que Ele também nos prova para nos aprovar. E quando fala do oleiro, o Senhor fala do oleiro, o vaso se quebrou na mão do oleiro, não foi o oleiro que quebrou o vaso, porque a gente se quebra por pensamentos, se quebra por atitudes, se quebra por muitas vezes a gente não estar na direção do Senhor e às vezes passar a ter companhias em volta da gente que vai trazer vergonha, porque o Senhor fala, não andeis com irmãos, é Bíblia, desgovernados, para que vocês não venham ser envergonhados. Palavra. Se você tem uma visão da palavra, e você vê que a pessoa do teu lado, ela não anda dentro da palavra, se afasta. E o Senhor fala, não tenhas como inimigo, mas ore por ela. Por quê? Porque dentro do nosso coração não pode haver julgamento sobre a vida de ninguém. É o Senhor que é juiz. Hoje ele se encontra como advogado, mas naquele dia ele é juiz. Hoje ele é advogado, então Senhor, a minha causa está aqui, ó. Quando você tem uma causa judicial, você não vai procurar um advogado? Na igreja é a mesma coisa, o negócio tá feio dentro da casa, vou lá para o quarto, entre no quarto, fecha a porta, fale em secreto. E quando o Senhor te responder, Ele vai te responder publicamente. Vai lá, Senhor, chegou atribulado dentro de casa, em nome de Jesus. Você ora pela pessoa e ora por você também, em nome de Jesus, porque tem gente que começa a pensar que está santo demais e começa a criticar o outro que não está fazendo nada. Mas aos olhos do Senhor, o Senhor fala, quanto mais eu dou, mais eu vou cobrar. Quanto mais você tem entendimento e conhecimento da palavra, mais o Senhor vai cobrar de você. Ele não vai cobrar de quem está do teu lado, Ele vai cobrar de você. E a excelência do Evangelho é o amor. E não é o amor de homem e mulher. Não é o amor que você tem pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua irmã, não. É o amor que Cristo tem por nós. É o amor cheio de misericórdia, sem julgamento. Voltando aqui para a palavra, em Marcos. Eu quis trazer desde do 12 ali, porque eu achei interessante essa da figueira aqui, que Jesus ele entrou em Jerusalém pelo jumentinho, né? Todo mundo conhece a entrada dele triunfal. Só que Jesus fez aquilo ali, ó. Quer ver, ó? Aqui diz que ele subiu no jumentinho, porque lá em Isaías, ele tinha sido anunciado que ele entraria em Jerusalém no jumento. Você vê que o que o profeta Isaías falou lá atrás, Jesus mandou buscar o animal para ele subir em cima para se cumprir o que o profeta tinha dito lá atrás. O quanto que o Senhor ele é fiel em cumprir as palavras que saem da boca dele. As promessas. Aí mais adiante aqui, que é a figueira seca, ele saiu de Betânia e teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela e se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Mas vamos olhar para essa figueira aqui como se fosse nós? Nós, a figueira. Mas aqui está dizendo que não era tempo de figo, não era tempo de fruto. Mas o Senhor não fala na palavra dele que nós temos que fazer a obra em tempo e fora de tempo? Nós temos que ter continuamente frutos. Nós não podemos ficar sem frutos. Era vistosa, fazia sombra, mas não matou a fome de ninguém. E o que o Senhor espera de nós? Os frutos.
O Senhor espera de nós que nós venhamos matar a fome de alguém com a palavra. E ele amaldiçoou. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas, os cambices e as cadeiras do que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Eu vou falar que eu queria estar lá para ver Jesus fazer isso. Vocês imaginem Jesus ponhando aquele povo para correr de dentro da igreja. Mas você imagina, ele estava ali defendendo as coisas do Pai. Será que nós estamos tendo essa ira, esse zelo, essa preocupação pelas coisas do Senhor dentro da casa do Senhor? Eu não digo tanto aqui, mas nós ouvimos pessoas, passamos por algumas situações, que nós olhávamos. Eu já cheguei a passar metade do culto chorando dentro da igreja, porque eu via algumas coisas, eu falava: Senhor, aqui não é a tua casa, porque eu creio que aqui é a tua casa, eu creio que o Senhor está neste lugar, mas por que isso aqui? Fala comigo, me ensina alguma coisa. Nós estávamos numa reunião do círculo de oração, e a irmã do círculo de oração, que era a líder, com a cabeça baixa, e as outras, nós estávamos definindo algumas coisas de congresso, e ninguém concordou, e começou, e conversa aqui, discussão ali, eu não concordo, eu acho isso ridículo, e eu falei, meu Deus. E eu comecei a ficar irada, e a minha vontade era pegar minhas coisas e ir embora. Eu sentei, eu olhei aquilo, eu falei, mas são servas, são mulheres de oração. Senhor, o que está acontecendo aqui? Fala comigo. E Deus me deu uma visão dentro da igreja, com aquelas mulheres. E o Senhor me mostrava aquelas mulheres como árvores. Umas era toco, só com um raminho crescendo. Outras já tinham bastante folhagens. Outras estavam recém-nascendo folhas, outras estavam secas. As outras o Senhor mandava eu olhar para a raiz, porque não tinha raiz. Era bonita, era formosa, era linda, mas não tinha raiz. Outras tinham frutos, mas eram poucos. Quando eu olhava para a irmã que estava sendo apedrejada, coitada ali, ela pegava assim uns 3 metros o galho dela. Ela era mais baixinha, assim, uma árvore mais baixa. Sabe aquelas árvores mais baixinhas, com os troncos bem grossos? E eu olhava e a raiz, e o Senhor falava, olha mais longe. E sabe quando a raiz ela alcança os lençóis embaixo, assim, onde tem água? Eu comecei a chorar lá dentro da igreja, e o Senhor falava assim comigo: não desprezeis nenhuma, porque cada uma está passando por uma estação diferente. E elas necessitam da água que está em você. Lindo, né? O que é a água? É Cristo. O que é a água? É a presença. O que é a água? O Espírito Santo. O que é a água? Palavra. E eu me levantei, eu falei, irmãs, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos orar porque o Senhor vai dar direção. Peguei na mão daquela irmã que estava abatida, e ela chorava, e ela chorava, e ela chorava, e o Senhor falava assim para mim, e o Senhor continuou falando comigo. O Senhor falava assim, todas as palavras que são como lixo, que ela recebe, machuca ela, lixo que jogam nela, serve de adubo para a raiz dela se fortalecer na minha presença. O choro dela alimenta a própria raiz dela. O Senhor ficou falando comigo ali dentro da igreja há muito tempo, através daquela situação.
Quando saímos dali, eu não pude entregar para ela a visão, porque o Senhor falou que eu queria, que era para mim entregar a visão para ela. Eu corri atrás dela na rua e entreguei. E nós ficamos que nem umas doidas lá na rua, nós sapateando, e o manto na rua, e os carros olhando. E ela abriu um sorrisão e foi feliz para casa. E o Senhor deu um recado para ela. Está doendo? É porque os galhos estão carregados. Só que só vão pegar esses frutos aqueles que eu permiti, mas a sombra é de todos. A sombra que você faz são de todos. Algumas vão se achegar, vão descansar e vão seguir. Outras vão parar, vão estender as suas mãos e vão alcançar os frutos que estão em você. Mas é serva que me serve. E o Senhor trabalhou na vida daquela mulher e trabalhou na minha. Nunca nós vamos perder de parar de olhar para nós e olhar para o irmão. Por quê? Aí você fala, mas aonde entra isso na oração? A oração, ela tem muitas faces. A oração, você vai estar dentro do teu quarto chorando, se lamuriando. Tem uma oração de monte que é com clamor, você gritando, você pelejando, você estendendo suas mãos e você falando. Muitas das vezes a tua oração vai ser andando. Eu oro muito na direção, eu oro pela direção do meu carro. Eu oro muito. Porque a gente vê muitos acidentes, a gente vê muita coisa errada no trânsito. E eu vou orando, eu falo, Senhor, não é eu dirigindo aqui, é o Senhor dirigindo aqui. É o Senhor, coloca a tua mão aqui. Senhor, tem uns atribulados correndo, eu pego e já oro pelo atribulado que está passando correndo também. E a gente vigilante, porque o Senhor fala que a gente tem que vigiar. A oração, ela tem muitas faces. Você está aqui dentro da igreja, você está com o olho aberto, a palavra está sendo dita. Está sentindo sono, está sentindo cansaço, está sentindo ira, está olhando para o relógio, está querendo ir embora. Começa a orar por você. Senhor, eu não vim aqui para isso, eu não vou sair daqui antes de eu ter minha fatia, antes de ter o que o Senhor tem para a minha vida. Muitas vezes eu intercedi pela minha vida dentro da igreja. Porque vem as setas, vem as coisas, vem as preocupações do dia na cabeça. Para quem trabalha com intercessão e é obreira, sabe o quanto que é difícil interceder. Você começa a sentir dor nas costas, você sente dor na cabeça, você sente até ira, mas não é de você, é de quem está sentado no banco, e você tem que, Senhor, se essa pessoa está assim, Senhor, bota a mão lá. É oração de guerra, é oração pelo meu irmão, oração por você, é uma oração pela nação, uma oração pelos missionários. Tem um campo vasto de conteúdo para você orar. A prática da oração, ela tem que ser contínua, porque fala, aqui a palavra diz aqui, que eu li aqui, em 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuadamente. É contínuo, é o tempo todo. Você está de olho aberto, eu estou lá em casa, eu estou cozinhando lá, eu lembro dos meus filhos, eu lembro do meu esposo, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, guarda os meus filhos, guarda o meu esposo. Senhor, me ajuda aqui com a casa. Quem às vezes olha para casa e dá um desânimo, mulher principalmente, você está fazendo um serviço e olha para trás, está do mesmo jeito. E eu falo, Senhor, me ajuda a dar conta da casa, me ajuda a dar conta das coisas que eu tenho que fazer hoje. Porque nós temos que ter amor no que nós fazemos. Não adianta nada você sair de casa e teu coração ficar na tua casa preocupado. Você está lá falando com a irmã e você está pensando, meu Deus, eu tenho que fazer janta, meu Deus, que horário que é, meu Deus. É orar, entregar e descansar no Senhor. E o Senhor deu continuidade aqui na palavra, a respeito da organização do templo, a respeito do que estava de errado. E depois o Senhor disse que a casa seria chamada casa de oração. E disse, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Mas chamando a atenção para o 18 aqui, esteja certo que a partir do momento que você começar a tomar a causa do Pai nas tuas mãos, você vai ser perseguido. Você vai ser caluniado, você vai passar por prova, você vai ser reprovado pelo homem. Pode estar certo disso.
Só que o Senhor fala que nós temos que orar por aquele que nos persegue. A oração está em tudo. Ore pelos atribulados em nome de Jesus. Eu orei por quantos? E hoje eu tenho pessoas que sempre falam a mesma coisa e meu esposo está de prova. Irmã, eu olhava para você, irmã. Eu não imaginava que você era assim. Porque eu acho você metida. Porque eu não gosto de você, eu não gostava de você. Porque às vezes a gente tem um semblante mais fechado, né? E daí as pessoas acabam olhando pelo lado carnal. Mas quem tem o Espírito, discerne o Espírito que está na outra pessoa. Vocês entendem o quanto é importante vocês andar no Espírito, não andar na carne? Tem pessoas que eu estou olhando e o Senhor está falando e está mostrando o coração daquela pessoa para mim. E eu sei que a pessoa olha para mim e não me suporta e sorri para mim. Mas Deus é tão maravilhoso que você vai lá e você abraça a pessoa. E a pessoa se desarma. Porque Jesus nos ensinou a amar e Ele tem que amar. E tem que abraçar. E tem que suportar, porque nós temos que carregar aqueles que são fracos na fé. É palavra. E mais adiante fala assim: e passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhes: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Você imagina a cara dos discípulos vendo Jesus amaldiçoado. Imagina, eles devem pensar: por que Jesus está... Porque tem coisas que você vai fazer que as pessoas não vão entender. É mistério entre você e o Senhor. Não tenho por que entender. Tem coisas que eu estou fazendo que Deus vai me dar entendimento depois por que eu estou fazendo. E tem coisas que o Senhor permite eu falar e tem coisas que o Senhor não permite eu falar. Por quê? Porque o Senhor fala: não jogue pérola aos porcos. Você vai pegar algo de valor e precisa jogar para um porco. Porco não tem entendimento, não sabe. E você corre o risco de abrir uma brecha e você balançar na fé por isso. Você vai compartilhar uma bênção espiritual ou uma bênção de dentro da tua casa para uma pessoa que não quer ver a tua felicidade. Você abre brecha. E aqui os discípulos, mas Jesus amaldiçoou ainda, eles questionaram, falou assim: mas secou, olha lá, secou mesmo. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque o Jesus tinha um propósito lá na frente para falar com eles. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo que pedirem orando, crede que os recebereis e tê-lo-eis. Mas veja o contexto da palavra. Jesus adentrou no jumentinho, se cumprindo a promessa em Isaías. Depois Jesus olhou para aquela figueira, porque ele teve fome, ele deu o sinal do poder dele, do Pai que se fazia nele. Ele entrou dentro da casa do Senhor, ele colocou ordem dentro da casa do Senhor. Em tudo que Jesus fazia, ele tinha um ensino. Em tudo que ele fazia, ele tinha um objetivo. Depois destas coisas, se você orar e credes, você vai receber. Não adianta nada. Nós não temos vida com Deus, nós não nos projetamos a fazer nada. Nós estamos com o nosso coração, a nossa mente sobrecarregada e turbada. E você achar que numa oração de um dia, de 2 dias, de uma semana, as coisas vão acontecer. Porque não vai. Porque em tudo que o Senhor faz, Ele tem um propósito. Vem a tempestade, é um propósito. As pessoas pensam: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está doente? É a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Está sem coisas no seu celeiro? É a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Porque o que Ele quer não é o que nós queremos. Como Ele nos vê não é do jeito que a gente se vê. Porque Ele sabe todas as coisas e nós não sabemos. Porque tudo está no domínio dEle. Então, reconhecer a soberania de Deus na tua vida e orar pela vontade do Pai primeiramente, aí sim o Senhor fala: buscai primeiro as coisas que são do reino dos céus e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Porque o Senhor diz
que antes mesmo da gente abrir a boca, Ele já sabe o que a gente quer. E o Senhor fala, não seja como os pagões, não fica com vãs repetições, porque acha que por muito pedir vão receber. É palavra. E você fica fazendo aquela oração todo dia da mesma forma. Deus, hoje o meu dia está nas tuas mãos, não deixe o meu dia ser como o dia de ontem, e que nesse dia eu venha fazer alguma coisa, Senhor, que venha agregar no reino. Que não seja só para minha casa, que não seja só para mim, mas me ajuda a parar de ser egoísta, parar de ser soberbo, orgulhoso, parar de ser violento, parar de ser irado. Eu vim de uma família difícil, o Roberto ali, ele sabe. Papéis invertidos, minha mãe que mandava na casa, os meus irmãos até hoje são bem difíceis, são violentos, são grossos, são prepotentes. E eu vim de uma casa onde mulher governa. E é errado. Então até eu passar pelo processo da poda e de ser moída foi difícil. E eu digo de um processo que se iniciou há 7 anos atrás. E não está bom ainda não, porque eu me ajoelho e falo, Senhor, não está bom. Não está, porque é uma constante briga com você mesmo, para você voltar a ser o velho eu. Porque a nossa luta maior não é contra o inimigo, é contra nós. Esta palavra de você orar, por isso vos digo, que tudo que pedis orando e crede, e que recebereis e tê-lo-eis. Mas, o que é maior e melhor que ter a tua salvação nas tuas mãos? O que é maior e melhor que você se salvar e a sua casa se salvar? Porque tudo que você tem nessa terra, a ferrugem vai comer. Você não vai levar dessa terra, mas que você tenha para a tua casa, para aqueles que buscam a você também, porque a gente tem que pensar em doar também para os irmãos. Esta semana que passou, para concluir, vou compartilhar com os irmãos, porque eu gosto de compartilhar essas coisas, porque eu falo às vezes com meu esposo, e o que eu mais amo no meu marido é que quando eu falo para ele as coisas que o Senhor faz na minha vida, o zoinho dele enche d'água, porque o coração dele é quebrantado diante do Senhor. E eu sei que eu fortaleço a fé dele quando eu converso com ele. Eu estava lá na minha casa, porque eu também estou passando algumas situações, e eu fiquei sabendo que minha irmã estava passando uma situação bem difícil. E eu mal conseguia ficar em pé, eu comecei a orar pela vida daquela mulher. E Deus começou a me fortalecer, e a minha oração virou um clamor. E eu estava sozinha em casa, os meninos estavam na escola, e dava eco a minha oração dentro da minha casa. Eu comecei a suar, porque o fogo do Espírito começou a descer no meu corpo, e eu comecei a me sentir forte, e o Senhor começou a falar comigo, que aquela mulher, ela já estava há tanto tempo derramando lágrimas pela causa dela, que ela estava há tanto tempo dentro da casa dela, escondida dentro do banheiro, no quarto, e depois eu fui conversar com ela, e foi isso mesmo, porque Deus queria que eu falasse para ela aquilo. E o Senhor falando para mim, assim como você está, era para ela estar na casa dela, marchando, porque eu quero usar a boca dela, eu quero usar as mãos dela, eu quero usar os pés dela, mas ela está se prostrando de joelho e chorando. E o Senhor falando, não é mais tempo de chorar, é tempo de lutar, é tempo de se levantar. Vocês entendem o quanto é importante vocês estar com o Espírito Santo na vida de vocês, e você entender o que o Espírito está dizendo? A tua oração não está surtindo efeito. Espera aí, Senhor, me dá discernimento, o que está acontecendo aqui? E ela já estava 3 dias enferma dentro do quarto. E o Senhor falava que não era para mim ir lá, que era para mim orar por ela. E o Senhor falou, eu vou derramar da minha glória lá, eu vou falar com ela, mas você não põe o pé lá, é o tempo dela. E depois que passou o processo, eu fui e entreguei para ela, e ela começou a chorar. E no outro dia, ela me mandou mensagem, porque ela fez isso na casa dela.
E quando foi hoje, eu fui visitar ela. Ela estava com a mobília tudo para fora da casa, fazendo uma faxina na casa. Estava feliz, estava faceira. E ela falou: eu sou outra mulher. Eu estou renovada. Vocês entendem que isso é papel de igreja, isso é papel de quem serve o Senhor? Eu não estou me enaltecendo, me engrandecendo, porque no momento que eu estava orando, o Senhor estava esfregando a minha cara no chão. E o Senhor falou para mim: se você não me desse ouvido, eu levantaria outro para honrar a vida da minha serva. Se você não quisesse, eu levantaria outro para interceder por ela. Porque vocês são barro. E eu faço o que eu quiser com barro. O barro foi feito para pisar por homens. O Senhor fala na palavra dele que existe vasos para honra e vasos para desonra. É vaso para as duas coisas. E louvado seja o nome do Senhor, que eu estou sendo vaso para honra, porque eu creio nisso. Mas pode acontecer do Senhor permitir de eu ser vaso de desonra. Porque se vir soberba no meu coração, se vir orgulho, se eu achar que eu sou melhor que alguém, o Senhor pode sim permitir eu tropeçar nas minhas próprias pernas. Que vamos para casa pensando em melhorar a nossa oração, porque sempre nós precisamos estar melhorando, nos aperfeiçoando. Se você não tem nada o que dizer, chore. Se você não tem lágrimas, coloque um louvor, se ajoelhe, se prostre, fica ali e só saia dali quando você for tocado pelo Espírito, porque já passou esse tempo na minha vida, eu não consegui orar, mas o Senhor, Ele é fiel, e Ele sonda o nosso coração. Amém? Eu gostaria de chamar o meu pastor aqui. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós não temos muito tempo de vivência, mas este homem, ele é o anjo da igreja. E o Senhor confiou esse ministério nas mãos dele. E grande tem sido a luta, e grande tem sido a investida do inimigo. Mas nós como igreja e corpo, porque nós somos um corpo, eu gostaria de estar pedindo para a igreja uma oração a favor da vida do pastor. O casamento dele, vem aqui, Dani. O casamento, a família, os filhos, as finanças. O Senhor me colocou no coração de fazer isso. E eu gostaria que vocês estendessem os braços e desejassem, orassem toda sorte de bênçãos para a vida deles. Tudo que vocês gostariam de ter na vida de vocês, que vocês orassem por eles. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, neste momento eu peço a Ti, envie os Seus exércitos de anjo neste lugar, Senhor, que venham estar sobre a vida, Senhor, deste casal, desta família, sobre este ministério, ó Pai, sobre a casa deles, ó Pai, o celeiro, as finanças, ó Pai, os projetos que eles têm apresentado diante de Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, dá revestimento do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Vai repreendendo, ó Pai, todas as ciladas, as setas, os dardos, Senhor, todos os principados, potestades, palavras contrárias, toda a inveja, Senhor, todo o poder das trevas, Senhor, que tem se levantado, ó Pai, contra a vida deles, Senhor, esteja a repreender, Senhor, fortifica eles, ó Pai, no corpo, toda dor no corpo, dor de cabeça, Senhor, insônia, ansiedade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, repreendo, ó Pai. Senhor, eles precisam, ó Pai, de um mover, Senhor, um mover que não vai vir da mão do homem, é um mover que vai vir dos céus sobre a vida deles, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós estendemos esta oração para esses bancos vazios, Senhor, e decretamos, Senhor, almas neste lugar, Senhor, venha prosperar, Senhor, esta obra, Senhor, que não é obra, Senhor, que
que está sendo sustentada pelo homem, é uma obra que está sendo sustentada por Ti, Senhor. Aqueles que não puderem estar, e aquelas almas que o Senhor ainda vai enviar para este lugar, Senhor, nós estamos colocando nas Tuas mãos, e não tardará, Senhor, porque eu estou, ó Pai, como serva do Senhor, como profeta na terra, Senhor, eu decreto, não tardará, Senhor, almas adentrando nesta casa, Senhor, e se consagrando diante da Tua presença, Senhor. Envie homens e mulheres, Senhor, corajosos, Senhor, neste lugar, que venham pelejar a favor desta casa, a favor da casa de oração, a favor do Teu templo, a favor do Teu reino, a favor deste casal, Senhor, que o Senhor confiou para guiar, Senhor, um povo até a Tua presença. Todo o rebanho que se encontra aqui, aqueles que hão de vir, Senhor, prepara o pasto verdejante, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, reveste, Senhor, mais uma vez, Senhor, de dentro para fora e de fora para dentro, cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor venha enviar anjos, ó Pai, às moradas de cada um aqui, Senhor, que o Senhor venha mudar cenários, ó Pai, que pelo homem está perdido, mas para o Senhor não está perdido, ó Pai. Toca nos corações, Senhor, e faça arder o desejo da oração, ó Pai. Conserta os caminhos que estão errados, Senhor. Reveste, ó Pai, o pensamento, porque é através do pensamento, Senhor, que desce ao coração e faz com que nós pequemos contra Ti, Senhor. Senhor, nós agradecemos, nós engrandecemos o Teu nome e reconhecemos que sem Ti nada somos, ó Pai. Desde já eu Te agradeço, Te engrandeço, ó Pai, e entrego diante do Senhor a minha própria vida. Senhor, eu não sou melhor que ninguém neste lugar. Senhor, para onde eu desejo ir, ó Pai, e sei que vou, eu desejo que cada um venha alcançar, ó Pai, essa graça, venha alcançar a salvação. Todos que estiverem com a coroa, Senhor, que venham permanecer, ó Pai, na Tua presença. Espírito Santo do Senhor, aqueles que estão, Senhor, entristecidos, alegra, Senhor. Aqueles que estão fracos, Senhor, fortalece. Aqueles que estão duvidosos, coloque convicção, Senhor, sobre os pés, as mãos e a mente e o coração. Abra a visão espiritual para aqueles que estão, Senhor, cegos diante de Ti. Aqueles que dormem na Tua presença, desperte, Senhor. Pai, eu estou aqui, Senhor, como serva, mas estou colocando a minha fé em ação, ó Pai, porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará com cada um que está aqui, ó Pai. Eu testifico pelo nome de Jesus, pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário. Nós não estamos orando aqui, Senhor, para as paredes, não estamos orando aqui, Senhor, para coisas mortas. Nós estamos orando aqui para um Deus que é vivo, para um Deus que tem olhos, para um Deus que tem ouvidos, para um Deus que tem boca, para um Deus que se move, para um Deus que é dono de todas as coisas, ó Pai. Abra os céus a favor do Teu povo, Senhor, endireita as veredas daqueles que estão andando por caminhos tortuosos, Senhor. Repreenda, ó Pai, tudo que o inimigo tem preparado, Senhor, diante dos olhos dele, e para que nós venhamos, Senhor, nos alegrar juntos, ó Pai, pelas vitórias que o Senhor dará a cada um neste lugar. Desde já eu Te agradeço, ó Pai, e Te bendigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, muito obrigado. Aleluia, Deus abençoe. Glória a Deus.